Boa noite a todos. Boa noite. É uma imensa alegria estar aqui esta noite com vocês e mais uma palestra do ciclo de palestras espíritas da USE Intermunicipal de Garça. Eu, para quem não conhece, sou Dalva, sou vice-presidente da USE. O presidente, que é o Vitor Berno, não pôde estar presente porque ele trabalha em outra cidade, então hoje ele não pôde comparecer. Mas essa palestra, que hoje terá um formato de pinga-fogo, será feita pelo Luiz Armando, que é de São Paulo, né, Luiz Armando? Está aqui conosco essa noite e espero que todos nós possamos aproveitar essa palestra. No final, eu vou falar sobre as próximas, que ainda não se encerra o ciclo hoje, teremos mais 2 palestras ainda. Tá? Então, hoje, como será? Nós temos já várias questões aqui que serão respondidas pelo Luiz Armando. Quem quiser formular alguma questão hoje, agora, nós temos papel disponível com a Rejane lá no fundo, caneta. Então, é só levantar a mão que ela leva o papel para vocês, tá? Conforme forem feitas as questões, ele for respondendo, talvez surja uma nova dúvida. As questões serão trazidas, nós colocaremos aqui junto. Talvez não dê tempo de responder todas, porque são várias questões. E no final, nós vamos até às 9 horas, as perguntas por escrito. Nós daremos depois 15 minutos de questionamentos que vocês poderão fazer aqui verbalmente. Mas, se possível, mandem por escrito, que é melhor para nós, tá bom? Então, aproveitemos todos essa palestra, ou melhor, esse pinga-fogo, que é a 4ª palestra, né? Nós colocamos dentro de um ciclo de palestras espíritas da USE. Então, que nós possamos aproveitar esse momento de muita paz, de muita alegria, porque é muito bom estarmos juntos, buscando o conhecimento, o esclarecimento para o nosso espírito, sedento, né, de informações. Então, o Benevides, que é o dono da casa, brincadeira, não é dono, mas é o nosso dirigente, é a pessoa que nos representa aqui na casa, vai fazer a prece e conversar com vocês, falando sobre o Luiz Armando. Boa noite a todos. Boa noite. Então, conforme a Dalva explicou, o Luiz Armando vai fazer uma introdução rapidinha para dar uma pincelada geral no assunto e abre para as questões. Nós já temos muitas questões, mais de 20 questões, né? Já foram enviadas. Então, selecionamos, de acordo com o assunto, o Luiz Armando viu as questões e colocou numa certa ordem. Vamos ler a questão aqui e ele vai responder. E aqueles que tiverem outras questões, podem levantar a mão e a Rejane vai lá, ela vai, né? E vai anotar a pergunta, a dúvida ou comentário interessado. Vamos iniciar então nossa atividade de hoje, como sempre, nos colocando naquela postura de quem precisa receber e quem pode dar também alguma coisa, porque a nossa condição é a mesma, de dar e receber. Estamos num centro espírita, em nome da doutrina, buscando conhecimentos e buscando a nossa renovação íntima, através daquilo que aprendemos, das lições que a vida nos oferece. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Queremos, mais uma vez, contar com o apoio, orientação e assistência dos bons amigos da casa, dos benfeitores. E hoje, muito especialmente, nós queremos oferecer o nosso trabalho ao nosso amigo que nos deixou hoje, que é o Nassim Cotati Júnior, um dos integrantes das atividades da nossa casa, da comunidade espírita de Garça, a quem nós sempre tivemos muita estima pelo que ele representou e fez, trabalhou junto de nós. Que Deus nos abençoe a todos, nos ilumine, e esse seja um momento de grande proveito para cada um de nós. Muito obrigado aos nossos amigos da espiritualidade e todos aqueles que concorreram para a nossa realização desta noite. E assim nós abrimos os trabalhos de hoje. Luiz Armando Freitas Ferreira
Por sinal, é garcense, embora esteja em São Paulo, trabalha em São Paulo. Está há muitos anos em São Paulo, lá praticamente ele se integrou no movimento espírita, e o seu trabalho está ligado à divulgação por todos os meios, né? Começou com a revista Informação, uma revista que funcionou muitos anos, trabalho junto ao grupo Mensageiros, a Rádio Boa Nova de Guarulhos, tem programa na Rádio Espírita, e também até na nossa universitária, há 2 programas, o Luiz Armando, né, no sábado, que é o 5 Minutos com Você, de manhã, e no domingo, onde um deles, o grupo de mensageiros, né, incluindo o Luiz Armando, apresenta lá as cartas psicografadas do Chico Xavier, um estudo, uma ponderação, uma reflexão sobre isso. Então vamos passar já, sem mais delongas, né, para o início do trabalho. Bom, boa noite. Então, para ajudar vocês, a gente tem adotado a seguinte responsabilidade. O que não for respondido aqui, eu tenho uma página na Facebook diária, já há uns 8 anos. Cada dia a gente apresenta uma mensagem do Chico, segunda é o Emmanuel, terça-feira é o André Luiz, quarta-feira é a Meimei, quinta-feira pode ser o Dr. Bezerra, o Hilário Silva, ou então o Albino Teixeira. Na sexta-feira, o Irmão X. No sábado, é o Cornélio Pires, sempre muito inspirado, falando sobre lei de causa e efeito. E, por fim, no domingo, Maria Dolores, abrindo uma nova semana. Nós respondemos nos grupos que a gente tem feito essa dinâmica em muitos lugares, e onde as respostas não conseguem ser respondidas, no momento a gente responde nos dias seguintes no Facebook. Então, quem não obtiver a resposta aqui terá via Facebook. Nós queríamos gastar 10 minutinhos, mais ou menos, de vocês para fazer uma base para que vem na sequência. Uma base da ciência. Mais ou menos no início do século XVII, um italiano chamado Galileu Galilei tinha, assim, a preocupação de estudar as luas de Júpiter e, através dessa experiência, ele conseguiu confirmar o que um padre polonês chamado Nicolau Copérnico tinha falado 100 anos antes. E obrigado a desdizer, porque a Igreja baseava a sua proposição nas teorias de um cara lá de Alexandria, que na realidade chamava-se Ptolomeu, e que dizia que a Terra era o centro do cosmos. A partir daquele momento que o Galileu falou, não, o Copérnico tem razão, na realidade não é a Terra o centro do universo, é o Sol o centro de um sistema. E aí, daí em diante, foi só progresso. Em 1906, o Santos Dumont sobe do chão com o seu aviãozinho. Em 1957, nós saímos da Terra com o Sputnik. Em 1990, nós mandamos para o espaço, via um satélite que pesa 6 bilhões de toneladas, um telescópio chamado Hubble, que nos próximos 20 anos vai trazer imagens inéditas do espaço, e chegou a uma distância extraordinária de 13,2 bilhões de anos-luz, sendo que um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros, milhões de quilômetros, que é o sistema métrico, né? Agora você multiplica 13,2 bilhões vezes 9,5 milhões, não dá para entender. Sabe o que ele viu lá? Ele viu galáxias. Sabe o que é uma galáxia? É um complexo de sistemas. E a partir lá do nosso amigo Galileu, começou-se a decodificar esse cosmos. Nós estamos viajando pelo espaço numa nave chamada Terra, e na realidade o cosmos é constituído de galáxias, dentro das quais estão as constelações, dentro das quais estão os sistemas. Nós estamos no sistema solar, na periferia de uma espiral chamada Via Láctea, que na verdade é identificada aqui através das Três Marias, porque é lá o cinturão de Órion, que é a imagem, assim, a definição que os nossos ancestrais lá antes da Grécia conseguiram estabelecer. Então, essa Terra, na verdade, ela pesa 6 bilhões de toneladas, viaja a 30 km por segundo, e, na verdade, existem 5 continentes assentadas, agora nós sabemos desde o tsunami, em cima de 12 placas tectônicas que são instáveis, que se movimentam, se atritam, se chocam, provocam tsunamis, terremotos e um monte de outros eventos. E dentro de cada continente existe, na realidade, as nações, os povos, as raças e os seres humanos que estão aqui
na verdade, de passagem. Se a gente tem dúvida, olha a foto de 10 anos atrás e a imagem refletida no espelho de hoje. É chocante. Não somos nós. O que aconteceu, meu Deus, é porque essa máquina aqui está se desgastando com o tempo. Ela vai ficar a nosso serviço mais alguns anos e depois a gente volta para a base de onde nós saímos. Então, na realidade, a nossa ciência chegou a essas conclusões extraordinárias sobre a nossa Terra, mas em 1970, uns moços da Inglaterra, Estados Unidos, Japão, avançaram além daquilo que o nosso amigo Einstein tinha proposto lá no ano de 1940, um pouco antes de morrer, porque ele tinha dito que não acreditava muito nessa história do Big Bang, de que uma pequena partícula de matéria explodiu e deu origem ao universo. Ele estava tentando desenvolver a teoria do absoluto, porque ele tinha, em 1905, no Insight, visto a teoria da relatividade, que deu base à matemática e à física no passado, agora, que era o futuro na época. Na mesma época, um outro cara lá, alemão, chamado Max Planck, todo mundo aqui que estudou química sabe quem é esse cara, ele disse assim que o átomo não era apenas constituído de elétrons, um núcleo onde haviam prótons e nêutrons, haviam subpartículas, uma das quais o quântum. E esse quântum deu origem a uma quantidade enorme de correntes, entre as quais a física quântica. E a física quântica propôs a teoria das cordas e disse o seguinte: olha, existem universos paralelos. Você pega lá o seu Google e dá uma olhada no YouTube e pergunta lá para ele o que tem sobre o universo paralelo. Tem um programa da BBC de Londres que vai nos mostrar coisas extraordinárias. A teoria das cordas foi sucedida pela teoria das supercordas, foi sucedida pela teoria da membrana, e nós chegamos em 2010 e um físico brasileiro escreve um livro chamado Criação Imperfeita, editado pela editora Record no Brasil, e esse físico dá aula lá pelos Estados Unidos de física pura, e ele fala assim: por mais difícil que seja para a gente acreditar, a física quântica, através da teoria das supercordas, está dizendo que essa realidade é que é virtual. A origem vem de trás. Esse é o que a ciência diz. Agora vamos correr na estrada da fé. Nós estamos mais ou menos numa época parecida com essa, lá em Jerusalém, e ali está acontecendo uma noite provavelmente muito sombria, uma refeição seguida de um passeio, onde um líder chamado Jesus começa a falar para os seus seguidores que abandonaram tudo para segui-lo, que a sua hora estava chegando, e na verdade um momento muito angustiante que vai ser descrito no Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16 e 17, começa a se desdobrar. E quando os caras ficam assim muito inseguros e temerosos, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, irei preparar ele de lugar. E vai falar tanta coisa bonita. São dois momentos onde Jesus fica muito perto da gente. É o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6, 7, 8, no chamado Sermão da Montanha, que não é apenas as bem-aventuranças, e esse momento da Páscoa lá. O que isso quer dizer, segundo os hebreus, passagem? Porque, segundo os hebreus, a Páscoa apenas representa a saída do povo hebreu do exílio na direção da terra da promissão, né? Porque eles estavam presos lá entre os egípcios já fazia mais ou menos uns 400 anos. Tornaram-se politeístas. Surge o grande líder Moisés, que vai ter que criar um Deus humanizado para disseminar entre os povos da terra a ideia do monoteísmo. É o que o Emmanuel conta no A Caminho da Luz. E Kardec, na Revista Espírita de 1865-66, reproduz um texto maravilhoso de um rabino que vai contar mais ou menos essa história. Bom, aí Jesus vai dizer mais uma coisa muito importante. É justamente no capítulo 14, e lá no final do capítulo 14, no versículo 26, ele vai dizer assim: se guardares os meus mandamentos e me amardes, eu pedirei ao Pai, e ele enviará o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que colocará as coisas que estão meio escuras de maneira mais clara e ajudará as pessoas a lembrar do que eu estou falando, porque isso provavelmente seja esquecido. Bom, os anos rolaram, muita coisa aconteceu e em 1857, numa manhã de sábado, chegava na casa de um cara chamado professor Rivail os primeiros 200 exemplares de um livro chamado Livro dos Espíritos. É o cumprimento daquela promessa. Porque tudo que você teria de dúvida no futuro e carregava com você, quem sou, de onde vim, para onde vou, começa a ser respondido.
E é um trabalho ousado, porque o Kardec, professor Rivail, vai perguntar para o Espírito da Verdade, que é o que indica o próprio Jesus, a respeito dessa profusão de estrelinhas que brilham no céu aí, que na verdade não são apenas enfeites, nem inspiração poética, são mundos habitados, que constituem um mundo material, na realidade entre os quais a Terra se inclui. Mas agora nós sabemos que existe um mundo invisível, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos, questões 36 e 85 do Livro dos Espíritos. Questão 36, ele vai perguntar assim, Kardec, escuta, na realidade o vazio absoluto existe? O Espírito da Verdade fala, não, onde você pensa que é vazio, existe uma outra realidade que seus sentidos não percebem, que é o que a física quântica vai falar no século XX. E na questão 85, ele vai perguntar assim, escuta, entre o mundo espiritual e o material, qual o mais importante? O mundo espiritual, porque de lá tudo vem, para lá tudo volta. Então, nós temos aí um painel baseado na fé e um painel baseado na ciência. Esses dois elementos são elementos assim para nós refletirmos hoje. Porque, na verdade, o Espiritismo, entre as coisas que vai nos dizer, na questão 1019, a última questão, aliás, do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para o São Luís Xará, escuta, felicidade haverá de reinar na Terra um dia? O São Luís fala assim, mas necessário será haver uma grande remoção de espíritos que aqui estão para mundos diferentes, igualdade de condições da Terra, inferiores, e agora através de uma outra contribuição, que na verdade aconteceu em 25 de abril de 1866, Kardec recebe duas mensagens que servirão de base para a constituição do capítulo 18 do livro A Gênese e que está reproduzida também no Obras Póstumas. O Haroldo Dutra, que hoje virou uma personalidade bastante importante na comunicação da mensagem espírita, faz referência que aquilo lá era inédito. Não era inédito. Estava lá na Revista Espírita. Kardec vai publicar isso num número quase completo de outubro de 1866. E ali muitos prognósticos sobre o futuro serão feitos, um dos quais, entre a multiplicação das ocorrências, entre as quais o suicídio, inclusive de crianças, que é o que nós estamos vendo acontecer aqui agora. Então, está tudo mais ou menos delineado. E aí nós vamos encontrar nessa mesma mensagem que o tal do processo de transição, que não é exclusividade do Espiritismo, começou um século antes da codificação. A codificação começou em 1857, então esse processo começou um século antes. Olha para a história, o que ela registra. O que é que nós temos a partir de 1750 ou 1757? Nós temos a Revolução Francesa, o fim das monarquias, nós temos o início da Revolução Industrial e uma sucessão de acontecimentos que vão melhorar o mundo para que nós aqui nos instalássemos em algum momento. E no século XX, Revolução Tecnológica, grandes avanços em todas as áreas, na comunicação e tudo mais. Tudo isso faz parte de um projeto macro que objetiva justamente criar condições para o mundo de regeneração. Revelação extraordinária de Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, agora vamos ver se tem perguntas. Vamos lá, tio. Primeira delas, no meio espírita a gente ouve falar muito em transição planetária. O que vem ser transição planetária? Quais os sinais que caracterizam essa transição? Quando isso vai acontecer? Quanto tempo vai durar? Bom, acabei de falar, capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec desdobra o há muitas moradas da casa do nosso Pai, e o Santo Agostinho dá um banho na gente nas instruções dos Espíritos, falando que existe também a evolução dos planetas, dos mundos, e ele faz uma classificação provavelmente hipotética para nosso entendimento. Começa com os mundos primitivos, passa pelos mundos de expiação e provas, que é onde nós estamos, que é uma escola de segundo grau, vai para o mundo de regeneração, vai para o mundo feliz, vai para o mundo superior e por aí fora, né? Então nós vemos que isso acontece. O que caracteriza cada mundo? O tipo de espírito que ali está. Porque mesmo nós espíritas ainda não percebemos uma coisa sensacional que está no Livro dos Espíritos, questão 607A e B. Olha que coisa que o cara fala lá, que o Kardec faz uma indagação, e a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: o princípio inteligente viaja ao longo de milênios, né, até, na realidade, passar por uma súbita transformação e começa com o nascimento do Espírito. É aí que o Espírito surge, começa o período de humanização, ou de humanidade.
E ele vai na direção do espiritual. Está lá. Aí o Kardec insiste na questão 607b, mas espera aí, isso aí começou na Terra. O Espírito da Verdade diz assim, podem haver exceções, mas na realidade começou em mundos ainda mais inferiores que a Terra. E de lá nós viemos para cá, para continuar o nosso desenvolvimento espiritual através do desenvolvimento da inteligência, a partir da experiência que gera conhecimento, que amplia a consciência e dá-nos mais livre-arbítrio. Pensem nisso, porque na verdade o meio espírita ainda não tinha percebido, com certeza não sabe ainda que a questão 607A nos traz esclarecimentos. E o livro, na verdade, Evolução em Dois Mundos, o André Luiz estabelece alguns dados bastante extraordinários, falando que entre o momento em que esse princípio inteligente iniciou o processo de humanização, talvez nos mundos primitivos, e esse momento onde nós já somos de uma certa forma destacados pela razão, passaram-se mais ou menos 1,5 bilhão de anos, ou 150 milhões de séculos. Bastante tempo, né? Aí você pega a Revista Espírita de 1864, fevereiro e janeiro, Kardec traz umas respostas assim surpreendentes. Ele vai falar assim, para que o ser, que a individualidade, que o espírito alcance o nível mínimo de consciência e responsabilidade, são necessárias de 100 a 1000 encarnações. Quando eu li isso, eu falei, pelo amor de Deus, Kardec acho que estava meio fora de órbita nessa hora. Aí eu tanto falei besteira por aí, que eu acho que um amigo espiritual falou, seu burro, presta atenção na longevidade do corpo humano na Terra. Aí você vai buscar informações na ciência e você vai descobrir que quando Jesus passou por aqui, a média de vida era 28 anos. Em 1950, mal terminada a Segunda Guerra, a média de vida era 48 anos. E na realidade, nós chegamos com antibiótico a 70, 75 anos hoje, com perspectiva de melhoria ainda para frente, né? E aí nós vamos encontrar um dos grandes pensadores, seguidores e continuadores de Kardec, um dado mais assustador. Porque ele fala assim, se você viver 60 anos, você só viveu 20. Porque 20 você dormiu, não conta. E 20 você está virando adulto, também não conta, você nem sabia o que você queria fazer da vida. Então, esses 20 estão divididos em 60, porque geralmente você fica pensando no Bolsonaro, pensando no Corinthians, e não pensa em nada que preste do ponto de vista espiritual. Né? Vamos lá para a segunda. De vez em quando surge alguém anunciando o fim do mundo. Por muito tempo, segundo dizem, pela profecia de Nostradamus, o mundo não passaria do ano 2000. Depois veio a história da profecia maia, anunciando o fim para 2012, 23 de dezembro, eu lembro bem. Agora andam dizendo que 2019 seria um ano chave de uma virada para um melhor, para melhor, ou de um retrocesso da humanidade. E que foi Chico Xavier que disse isso, coitado do Chico Xavier. Ele bem falava que quando ele morresse, muita gente ia falar um monte de besteira em nome dele. Chico Xavier não dava entrevista exclusiva, como o Geraldo Lemos, quem apregou essa informação, diz que recebeu. Ele sempre se cercava de outras pessoas. E o que é dito nessa profecia do Chico Xavier, só parar um pouquinho para pensar. Bom, nós temos que lembrar a questão, acho que 987 a 999 ou 990, qualquer coisa, do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se esse lance de profecia, na verdade, existe. A revelação que lá está é que existe, mas, na verdade, eram fixadatas. Esse lance de fixar datas é furado, você não acredita. Tanto é que 2012, o que aconteceu? Era aquele frisson, 23 de dezembro, o bug do milênio em 2000, os computadores vão todos entrar em colapso, nós vamos perder o dinheiro do banco, porque está tudo regulado para 2000. Bom, nós já estamos em 2019 e estamos aqui, não aconteceu nada. Então é muita expectativa, muita fantasia, muita ilusão, e nós adoramos desgraça, não é verdade? Nós adoramos querer saber o futuro. Então, na realidade, nós vamos ver o Livro dos Espíritos falando que isso é impossível, e na profecia de 2019 está dito assim, se não acontecer uma terceira guerra, a Terra entrará num surto de progresso extraordinário, assim, onde os problemas sociais serão resolvidos. Para um pouquinho para pensar, né? Você acredita? O egoísmo que graça em nós ainda é tão grande que é difícil a gente imaginar que o problema social vai ser resolvido, porque para a gente abrir a mão, estender o braço, é tão difícil, né? Bom, encurtando, se acontecer uma segunda guerra, o Geraldo Lemos seria perguntar, se acontecer uma terceira guerra, nós vamos atrasar em 500 anos de progresso da Terra.
porque a radiação que resultará das explosões nucleares do hemisfério norte tornará assim, a vida inviável lá, e o que vai acontecer é que todos os remanescentes, os sobreviventes, descerão para o hemisfério sul, que está mais desabitado. E aí todas as definições territoriais serão modificadas. E lá, e o Chico ainda fez um prognóstico, os russos vão ficar lá em Pernambuco, os chineses e coreanos no Mato Grosso. Pelo amor de Deus, muita precisão, né? Então não devemos nos iludir com isso aí. Chico Xavier com certeza não falou nada disso e vai passar por mentiroso daqui a 2 meses, 3 meses, né? Não vai acontecer nada mesmo, foi o Chico que disse. Se você pegar o documentário e o livro, você vai ver, eu conheço um pouco da história, porque a equipe que produziu aquilo lá é ligada a um grupo chamado Casa do Consolador, onde inclusive eu fiz algumas palestras. Dirigido, fundado por uma filha de um amigo nosso, querido, já desencarnado, chamado Milton Medeiros, e a Mônica Medeiros. Você pode olhar no YouTube, tem um monte de coisa dela, inclusive as incorporações da Shegiana, uma ET que está aqui na Terra para ajudar a passagem de uma fase para outra. Então, a gente conhece um pouquinho dos bastidores do centro dela lá, que é um verdadeiro shopping de serviços, né? E tem, inclusive, intervenções mediúnicas com extraterrestres, que fazem assistência nessa área. Acho que cada dia da semana é um tipo de trabalho. Até a Umbanda também tem lá as práticas, né? Então, a Sheiliana está falando de como é que é o corpo dela, não sei se já viram, lá no YouTube tem essas coisas para vocês darem risada, né? Lamentavelmente. Porque, como é que está escrito lá no Evangelho? Haverá muitos falsos cristos. Inclusive, ela incorpora, mas ela fala que tem chip que não é identificado, né? E aí é o seguinte, está escrito lá no Evangelho, haverá muitos falsos cristos e falsos profetas capazes de confundir até o mais letrado, né? Então essa é apenas mais uma das variações dos falsos cristos e falsos profetas que confundem, porque ela tem uma legião de seguidores. Inclusive nesses vídeos do YouTube, se vocês tiverem também curiosidade, tem uma chamada para um evento em Betim, que se repete anualmente, que é de malucos assim ligados a essas questões extraterrestres do mundo inteiro. E você vê a propaganda daquilo lá aconteceu há 2 anos atrás, os caras com aquelas trombas do Guerra nas Estrelas, umas coisas assim que você fica, meu Deus do céu, acho que parece um pátio de hospício, né? Mas é um centro espírita. E quem está por trás lá em Betim? O Robson Pinheiro, que é outro cara assim meio desparafusado. Pois não. Pois não. Você sabe que eu sou meio atrapalhado com o microfone. Todo lugar a pessoa me pede para fazer isso que você pediu agora. Ainda bem que tem pessoas iluminadas que ousam falar isso, né? Qual é o papel do Centro Espírita dos Espíritos nesse processo chamado de transição? Bom, o que interessa é o seguinte, meus irmãos, nós estamos aqui de passagem, não é verdade? Não falamos lá na fotografia, no espelho. Nós temos que aproveitar o tempo, se é que nós acreditamos que realmente nós estamos evoluindo aqui na Terra, para fazer de nossa própria vida uma mensagem de revelações, de esperança, para aqueles que estão aí por esse mundo meio desorientados, que é a maioria, né? O Emmanuel disse em algum momento no passado, através do Chico, que na verdade nós somos uma mistura de sombra e luz. E a maior parte das pessoas deixou a luz desligada. Então o que prevalece é a nossa sombra. É o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa presunção, nossa ambição. E com isso a gente vai muitas vezes atropelando o nosso irmão, ao qual nós temos que estender a mão. Realmente a miséria no mundo é muito grande. 1 bilhão de pessoas passam fome na Terra. Muitas crianças estão morrendo de desnutrição nesse momento, inclusive aqui no Brasil. Então a gente tem que fazer o que a gente pode para que a nossa passagem pela Terra seja talvez otimizada, porque nós somos os trabalhadores da última hora, ou não? Nós somos chamados para trabalhar, para dar nossa contribuição. Se nós já nos sensibilizamos com essa mensagem, nós temos que irradiá-la na direção das outras pessoas. Jesus não falou, brilhe a vossa luz? Que luz é essa? A luz da nossa renovação. Nós temos que mudar a nós mesmos, nós temos que nascer de novo cada dia, fazendo com que a nossa mensagem seja levada ao próximo. O Centro Espírita tem que tentar fazer com que as pessoas que se aproximem dele sejam, de uma certa forma, despertadas também, sejam bem orientadas. Não existe nada melhor, e eu posso garantir isso, que a gente tem estudado constantemente, do que Kardec.
obras básicas. A Revista Espírita é uma grande desconhecida, tem tanta coisa extraordinária lá. Nós temos no YouTube um canal, aliás, 2 canais do Luiz Armando lá, e nós temos mais de 50 trabalhos desenvolvidos em cima da Revista Espírita e das obras do André Luiz. Você ali pode encontrar tudo o que você queira saber sobre reencarnação, sobre o que o André Luiz tem a dizer, né? Como é que esse lance, um cara do meu tamanho pode entrar dentro de um óvulo recém-fecundado e desenvolver na nova estrutura perispiritual. Lá no Entre Terra e Céu está escrito. E nas 44 respostas que estão justamente na série, as respostas que o Espiritismo dá sobre a reencarnação, você vai encontrar também isso. O que é reencarnação compulsória, como é que se processa a organização de um novo plano de vida. Tudo que o André Luiz disse, olha, eu vou dizer muita coisa, viu? E lá nas obras do Kardec, na Revista Espírita, Kardec tem muita coisa mesmo, que as pessoas não conhecem. Ali você já tem mais ou menos mastigado. É verdade que os espíritos elevados que já estiveram aqui na Terra voltarão para dar um impulso nessa fase de transição, não só da Terra. Você pega a Revista Espírita de 1858, você vai encontrar Kardec 9 dias depois da desencarnação de Alexandre von Humboldt, um grande e importante pesquisador alemão, morreu com mais de 90 anos. A notícia chegou a Paris, Kardec pergunta para o responsável pela reunião da Sociedade Espírita de Paris se era possível ouvir esse personagem. E ele vai dizer na entrevista longa que dá a Kardec, alguns minutos depois que o Espírito de São Luís falou que ia trazê-lo, ele meio atordoado ainda, porque tinha morrido velhinho há pouco tempo, ele vai dizer que ele foi escolhido entre outros candidatos para vir fazer o que ele fez aqui na Terra. O que ele fez na Terra? Ele é o responsável pelo mapeamento climático da Terra. Ficou 5 anos embrenhado aí na Amazônia, criou um neologismo que todo mundo aprendeu na aula de geografia, que a Amazônia era o celeiro do mundo, pela exuberância de sua fauna e flora, e foi pedido para se retirar pelo governo brasileiro, que achava estranho que ele levou tanto tempo enfurnado lá. Ele nasceu com recursos, construiu um barco para fazer as pesquisas, Alexandre von Humboldt, diz que vinha de um planeta não percebido aqui pela nossa astronomia da época, né? Mas que ficava por aqui mesmo. Era um mundo mais evoluído. Você pega na mesma revista a entrevista do Mozart, que vivia em Júpiter. Você primeiro vai ouvir um pintor, tipo Gasparetto, assim, psicopitógrafo, e recebeu mais de 11 gravuras mostrando paisagens da flora, da fauna e das construções arquitetônicas de Júpiter. Na realidade, é um espírito chamado Bernard Palissy, que se utilizava de um médium, que era um mecânico chamado Victorien Sardou. E esse Victorien Sardou, nas edições francesas da Revista Espírita, que chegou ao Brasil só em 1966, um século depois do espiritismo ter aparecido, né? Através do idealismo de alguns caras lá de São Paulo, com a inspiração do professor Herculano Pires, sobre o qual nós, aliás, falamos um pouquinho aqui na nossa palestra de dezembro, porque ele foi o cara que fez a primeira palestra nesse centro, lá na fundação, né, pelo que a gente ouviu aqui naquela noite. Então, por causa disso, nasceu a Editoria de Céu só para produzir os 144 números enfeixados em encadernações verdes, né, com douradas letras, escrevendo a que Ana correspondia. E ali, meus irmãos, tem um manancial extraordinário de informações. E no número de, acho que é março de 1858, tem 3, por causa do custo, eles só colocaram 3 gravuras lá. E no Google você hoje encontra algumas das ilustrações do nosso amigo Victorien Sardou, né, através do espírito de Bernard Palissy. No meio espírita, de algum tempo para cá, criou-se uma expectativa sobre essa transição. A pergunta é a seguinte: não é muito cedo para pensar que estamos próximos de um mundo de regeneração, porque o ser humano ainda parece tão atrasado. Bom, a Terra já foi um mundo primitivo, certo? Se a gente pegar um livro chamado Sala de Visitas de Chico Xavier, 1956, saiu na revista da LBV, só eu e o Benedito que sabemos o que é isso, a Eliane, né, que são a Marina, né, que são na RG Baixo. A LBV era um movimento iniciado por um cara chamado Alziro Zarur, lá no Rio, que começou com uma sopa dos pobres, que a miséria no Rio na Segunda Guerra era muito grande. Você adquiria comida com cupom, você, na verdade, não tinha acesso à comida fácil. E a LBV virou uma febre.
Porque o Zarur, depois que começou a sopa dos pobres, ele era, na verdade, tinha um vozeirão, né? Tinha, acho que a televisão aqui, de vez em quando, Sky, aí tem um canal dele que aparece. O Zarur tinha, na verdade, um programa na Rádio Nacional, também não é do nosso tempo, e reproduzia as adaptações que ele fazia das obras do Conan Doyle, as obras do Sherlock Holmes, novelas policiais. Era tudo de bom, não tinha televisão mesmo. Bom, e aí ele, sensibilizado com aquela história, iniciou a sopa dos pobres, aí foi lá em Pedro Leopoldo, e o Emmanuel deu uma bíblia para ele de orientação. E aí nasceu um movimento ecumênico chamado Legião da Boa Vontade. E depois morreu, porque ele se atropelou aí nas promessas que não cumpriu, e o José Paiva Neto, um jornalista fissurado nele, acabou recuperando isso e também tem muito recurso, principalmente em Brasília, São Paulo, umas obras sociais por aí. E lá, os ortodoxos de plantão foram atrás do Chico Xavier para tentar ouvir o Emmanuel sobre o que, em 1953, tinha surgido lá no Rio de Janeiro, no Congresso de Ufologia, um livro chamado Novas Mensagens, assinado por um espírito chamado Ramatiz. E os ortodoxos de plantão torceram na isso e foram lá tentar colocar uma saia justa no Chico via Emmanuel, o Emmanuel via Chico. E o Emmanuel falou que tinha que levar a sério aquele espírito, que era um espírito de outras linhas aí, mas era um espírito elevado. E vai falar umas coisas muito interessantes. Ele vai falar, na verdade, que a Terra já teve grandes surtos de progresso. Sala de visitas de Chico Xavier, do Eduardo Monteiro, não sei se tem na nossa maravilhosa biblioteca, com 3.500 exemplares pela revelação dada agora há pouco. Então, na verdade, o Emmanuel fala assim, a Terra já teve um surto de desenvolvimento, mas tão primitivo que os vestígios são hoje identificados em algumas carcaças que são encontradas aí no subsolo, estudadas lá, e verifica-se que isso é muito antigo, né? Sucedida por uma outra civilização muito avançada, que na verdade estava no Oceano Pacífico, que é os Lemuianos. E aí o Emmanuel vai falar assim, alguns remanescentes dessa civilização estão em algumas ilhas japonesas. Em 1987, um japonês estava lá embaixo da água procurando, fazendo prospecções sobre cardumes de tubarão-martelo, que parece que o japonês gosta de comer isso. Descobriu construções maravilhosas. Quando você chegar em casa, dá uma olhada lá no seu Google e procura lá Ilha de Yanaguni. Nas imediações apareceram as primeiras. Ele denunciou o Estado falou, isso aí é movimentos marítimos, correntes de água, mas aí ele foi, daí algumas semanas, surpreendido por outro tremorzinho, que naquela região é muito instável por causa da placa tectônica, e na verdade apareceram construções, estátuas gigantescas que remontam a uma civilização muito remota. Talvez a mesma que os ingleses encontraram no século XVIII na Oceania, né, no continente descoberto então, principalmente nos aborígenes que lá viviam, que falam sobre uma história que tem mais ou menos seu fim há mais ou menos uns 30 mil anos atrás. Aí o Emmanuel fala da Atlântida, e ele vai falar uma outra coisa legal, ele vai falar assim, olha, na verdade, os remanescentes de Atlântida desapareceram, que é a ilha de Poseidon, desapareceu 9.500 anos antes da Grécia de Sócrates. Está escrito lá. Ou seja, 10 mil anos antes de Jesus, né? Porque o Sócrates veio lá em 500 anos antes de Jesus. Somando um com o outro, dá 10 mil, com mais 2 mil para cá, dá 12 mil. E aí nós vamos encontrar entre os sumérios lá uma informação que aqueles caras também deviam ser cabeça, porque eles falam assim dentro dos estudos astronômicos que foram muito avançados, depois a igreja deu uma sufocada nessa história, que o movimento que o sistema solar leva para dar uma volta ao redor do seu próprio eixo e ao redor do centro da Via Láctea, que é uma estrela chamada Alcyon, é 25.920 anos. E dentro dos conceitos da época, o Emmanuel, no livro Consolador, que é de 1939, fala que eram as ciências da época, que era a astrologia e, na verdade, a numerologia, que vem lá dos judeus. Na verdade, ele vai falar assim, que esses 12 astros, esses 12 signos do zodíaco, dividido por 25.920 anos, dá um número de 2.160 anos, que corresponde a cada ciclo evolutivo. A coincidência, aparentemente, é que nesse momento nós estamos passando de um ciclo que começou com Jesus, que veio aqui para inaugurar uma nova era,
Agora o Espiritismo lança as bases de uma outra nova era, 2000 anos, né, mais ou menos, e na realidade nós vamos ver que Jesus também encontrou um mundo bastante conturbado, corrupção, políticos, bandidos mesmo, opressão, exploração, degradação de valores, tudo isso estava acontecendo na terra de Jesus. E por que ele veio lá entre os hebreus? Bom, nós sabemos que os hebreus, entre as grandes legiões que foram distribuídas naquilo que seria a Índia do futuro, naquilo que seria o Egito hoje já mais passado, nós temos também os nossos irmãos hebreus, que tinham dentro das visões lá percebidas por Jesus, maiores condições de fazer com que a ideia do Deus único prevalecesse. E aí a gente vai para frente e encontra a diáspora, que é anos 70, a destruição de Jerusalém, do Templo de Salomão, que dispersou judeu para tudo quanto é lado. Aí você vai na Idade Média e você vê que os que têm sobrenome Oliveira, Gabrião, Lobo, são judeus convertidos. E o que o judeu estava fazendo pelo mundo afora, inclusive na China? Estava levando a ideia do Deus único. Aí a gente vê como a gente é atrasado, né? Porque o Moisés falou no Deus humanizado, não foi? É o Deus que castigava, que perseguia, que judiava, se não rezasse pela cartilha dele. Jesus veio reformular isso, falou, não, Deus é o Pai nosso. Na verdade, Ele é amor, nele nós nos movemos e existimos. Então, Ele trouxe um outro conceito de Deus. O Espiritismo veio trazer um outro conceito, que é o conceito do Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas como é que nós vemos Deus? Atrás da escrivaninha, esperando o meu requerimento, quem atender, não é verdade? Nós estamos atrasados ainda, bastante. A chamada transição não faz parte do plano evolutivo do claro, que faz. Existem regras acima de tudo, viu, filhos, meus irmãos, queridos e queridas. Na verdade, como Jesus havia dito no Evangelho de Lucas, acho que capítulo 8, não há nada que fique eternamente escondido. Tudo no seu devido tempo será revelado. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai usar isso aí e vai dizer que a questão espiritual também é assim. Se nós olhamos Kardec e olhamos André Luiz, nós vamos ver que houve um salto quantitativo e qualitativo extraordinário. Tudo que você tinha de dúvida sobre aquilo que no livro dos Espíritos não estava suficientemente claro, ali está explicado. Nós vamos ver que as revelações trazidas pela espiritualidade se sucederam. Nós vamos encontrar em 1952 o Espírito Emmanuel escrevendo um livro chamado Roteiro, mensagem número 10, o grande educandário, comparando a Terra a uma grande universidade, e ele vai dizer assim, a população desencarnada em nível consciente da Terra é algo em torno de 20 bilhões de seres. Aí você vê, na época que na Terra, segundo as nossas estatísticas, que talvez não sejam tão confiáveis, a população da Terra era estimada em 2 bilhões de habitantes, ou seja, no lado invisível, 10 vezes mais. Porém, houve um aceleramento no avançamento demográfico. Em 1974, a população da Terra tinha dobrado, nós estávamos em 4 bilhões. Outubro de 2012, nós chegamos a 7 bilhões. Olha como está crescendo isso. Nascem e morrem milhares de seres na Terra todo dia. Desencarnam, segundo a Organização Mundial de Saúde, 250 mil pessoas. Mas há um planejamento macro. As linhas gerais estão definidas e nós fazemos o detalhamento. E aí nós vamos ter, mais ou menos 6 anos depois do tsunami da Indonésia, onde morreram quase 400 mil pessoas, um livro revelador, Manuel Filomeno de Miranda pelo Divaldo, intitulado Transição Planetária, que vai dizer que meses antes da ocorrência começaram a ser mobilizados voluntários do mundo inteiro para resgatar o que fosse possível resgatar dos quase 400 mil que morreriam ali. Aí você vem mais à frente e você vai encontrar um livro chamado Desencarnações Coletivas, atribuído ao espírito do Jerônimo Mendonça, que na primeira reunião desse ano vocês já ouviram falar que na projeção que o professor Benevides mostrou, né? O Jerônimo, aquele cara que era um gigante deitado, que fez palestra pelo Brasil agora em cima de uma maca, que construiu uma instituição social lá em Tuiutaba, e o Jerônimo voltou, através de um médium, para dizer o seguinte, olha, o episódio de 2010 no Haiti, onde morreram quase 200 mil pessoas, na verdade, também mereceu um planejamento prévio de equipes de espíritos que estavam mobilizados de várias regiões da Terra para fazerem o tal resgate daqueles que fossem impossivelmente resgatados. E disse também
que houve um episódio, anos antes, na Argentina, em Buenos Aires, onde algumas dezenas de jovens morreram queimados dentro de uma boate, mais ou menos como Santa Maria. Santa Maria, que a gente depois ouviu um professor aqui da Universidade de São Paulo dizer que o gás liberado pelas placas de isopor vagabundas que faziam lá o isolamento térmico do ambiente onde as festividades aconteciam, gerou um tóxico, um gás tóxico chamado cianeto, não cianureto, cianeto, que é o mesmo que os nossos amigos nazistas usavam para dar os banhos nos judeus e matá-los todos sufocados. Tem um filme do Costa Gravas, chama Amém, onde é mostrado como Pio XII lavou as mãos do lance lá, sabia o que acontecia com os nossos irmãos negros, homossexuais, os judeus, mas ele não quis saber porque ele fez um acordo com Hitler no sentido de continuar recebendo a grana e o Vaticano jamais seria invadido pelos nazistas. Isso agora vai aparecer mais proximamente, que estamos pesquisando essa história, né? Então, na verdade, a gente vê o plano espiritual, mais do que a gente perceba, agora revelado através desses nossos irmãos espíritos, através de vários médiuns, estão dizendo que nós não estamos ao desamparo. Então, é um plano que está em curso. Só que é um plano que começou em 1750, como nós falamos, e não tem tempo para terminar, porque são 20 bilhões na retaguarda, esperando esse corpo que você está deixando daqui a pouco, ou a vaga que você está abrindo para a sua saída. Então, tem muita gente na fila. A gente vê que é um aceleramento, inclusive, nos processos reencarnatórios. Por quê? Gratidão e Paz é o nome de um livro dos anos 80, recebido, aliás, com cartas recebidas pelo Chico, essas cartas que a gente apresenta aqui na história de uma mensagem no sábado às 8 da noite e no domingo às 2 da tarde, representado. Na verdade, entre elas existe a carta de um rapaz que morreu vindo de São Paulo a Rio Preto, na altura de Araraquara, ali na Washington Luiz, ele captou o carro. A família isolada, um mês depois, estava batendo na porta do Chico em Uberaba. E o Chico recebe a mensagem do moço dizendo que está tudo dentro dos planos. Como dizem os espíritos, através de inúmeras cartas dessas que a gente analisa aí, os acontecimentos imprevisíveis na Terra estão marcados para acontecer no plano espiritual. O resgate está lá na estrada esperando o carro bater, capotar. Ele vai falar isso. Em agosto ele volta a escrever. E quando ele escreve, ele vai trazer um parecer de um tio chamado Fausto João Stuck, que foi um tio que morreu com 30 e poucos anos, quando um aviãozinho desses que fazem, sei lá, pulverização de fazendas, o avião caiu na região de Botuporanga, ele morreu lá com 30 e poucos anos, no Fausto João Stuck. E ele vai falar o seguinte, que no plano espiritual, a notícia de que uma grande transformação está em curso faz com que milhões de seres peçam para voltar e de forma trágica, muitas vezes interromperem as suas próprias vidas, porque eles são suicidas do passado. Eles destruíram a vida do outro lá na fase mais exuberante da sua vida, e para se libertar da culpa que está gravado dentro da sua memória de profundidade, como diz lá o Bruce Lipton no livro Biologia da Crença, que é o nosso inconsciente, ele tem que voltar e passar pela experiência, às vezes sentindo em si mesmo os efeitos dos prejuízos causados ao seu próximo. Está acabando. Ninguém se mexe, está ruim. Ninguém se pergunta, mas que coisa chata. Ainda bem que o professor preparou tudo para fazer a coisa assim desse jeito. A transição refere-se à mudança do planeta em si ou à mudança moral dos habitantes? A mudança moral dos habitantes, claro. Kardec, na Gênesis, no último capítulo, vai falar que esses efeitos que acontecem aqui, terremotos, esses grandes acidentes geográficos, geológicos, né, na verdade aconteceram sempre. A diferença é que o satélite agora está pegando instantaneamente, trazendo para nós um incêndio da Notre Dame, está trazendo o prédio que cai lá no Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo está tomando conhecimento. Mas, na verdade, o que vale é o nosso aprimoramento moral. E, na verdade, o livro dos Espíritos vai dizer assim, a felicidade fragmentada que nós experimentamos aqui, quando nasce um filho, quando você, sei lá, compra um carro, quando você conquista um bem, ela será plena um dia quando você tiver alcançado o seu verdadeiro desenvolvimento moral, que é a culminância
Leis Morais do Livro dos Espíritos. São 12 leis analisadas por Kardec, atendendo, aliás, autorizado pelo Espírito da Verdade, atualizando o que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, nas tábuas da lei, e para culminar depois da lei da justiça, esperança e caridade, que é a 10ª, nós vamos encontrar a perfeição moral. Onde o Santo Agostinho vai responder algumas coisas interessantes, posicionando o egoísmo e o orgulho que ainda habita em nós de forma muito intensa, e na questão seguinte, ele pergunta assim, Kardec, se a gente tirar egoísmo e orgulho, né, que todo mundo já está careca de saber, o que é o grande problema do ser humano para acelerar o seu processo de evolução? A resposta surpreendente fala assim, o interesse pessoal. Para a gente pensar, né? Eu sou muito interesseiro, né? Tchau, o que mais aqui, gente? Está acabando, quase 9 horas, posso perder a novela. Os espíritos evoluídos que participariam diretamente desse processo de transição já não estariam vivendo aqui na Terra. Falei do Humboldt. Mas a exemplo dele, deve existir muitos e muitos outros que passaram por aqui na ciência, na tecnologia, no século XX. Meu amigo, nós passamos 1.800 anos parados. De 1.800 para cá, em apenas 200 anos, a gente já carrega um celular do tamanho de uma folha, com o peso de uma folha, que tem um mundo à sua mão. Você assiste, ontem eu estava lá com o Benevides, dando fora no programa lá, né, que eu fui interpretar lá o vencedor do concurso e li o nome da pessoa e esqueci de corrigir na sequência. Então eu falei assim, parabéns, fulano. Imagina a gozação que foi ali no estúdio, né, porque foi uma falha de um cara que estava já um pouquinho habilitado com rádio, né? Ah, tá aí o vencedor? Opa! Nossa senhora, tudo bem, Marinho? É o fulano, você que é o fulano, prazer, fulano. Então, olha, a tecnologia não para, a ciência não para. Nós hoje estamos em contato direto com o que acontece do outro lado do mundo, nesses WhatsApp da vida, né? A gente tem até um filho que mora lá pela Inglaterra e todo domingo às 4 da tarde a gente vê a netinha lá do outro lado. Eu lembro quando eu vim para Garça, na minha segunda passagem por aqui, em 66, o telefone era de manivela. Aí foi sucedido pelo telefone de disco, depois foi sucedido pelo teclado e hoje tem um celular. Quando me falar que a dona Vera, minha mãe, era uma preguiça danada para escrever uma carta para ela para matar saudades. E aí tinha que passar pelo correio, o interurbano custava caro, não tinha telefone na casa da minha mãe. Está tudo complicado. Hoje você fala com seu filho lá no outro lado do mundo e brinca com sua neta pelo telefone, vendo, dando risada. Isso é apenas algo que vai se aperfeiçoar absurdamente. Tudo isso, evidentemente, deve-se à presença de espíritos muito evoluídos aqui. Se você pega uma entrevista que o André Luiz concedeu através do Valdo Vieira e Chico Xavier em 1964, o André Luiz fala que esse negócio de um espírito mais evoluído para cá é uma coisa constante. Eles vêm realmente. Você pega o nosso Manuel Filomeno de Miranda nessa transição planetária, você vai ver que realmente a chegada de espíritos, que o Divaldo fala que é de Alson, né? Espíritos muito mais evoluídos, que vêm aqui justamente para lançar as bases. O perfil da nova sociedade humana está delineado no próprio livro da Gênesis. O Kardec vai pegar aquela mensagem lá que foi transmitida em 25 de abril de 66 e vai dizer assim, o perfil o que é? Precocidade na criançada, inteligência precoce, uma facilidade de aceitar assim, a ideia de Deus, e também a espontaneidade na manifestação do bem. O que é aquele que vai ser selecionado para ir embora? É justamente o espírito que nega a Deus. É o espírito que é egoísta, que é despeitado, que é invejoso, num grau assim muito intenso. E aí você pega o livro No Mundo Maior, você vai ver o Zébio fazendo uma preleição, dizendo que a briga lá no plano espiritual, nos planos invisíveis, entre as forças do bem e do mal, é uma coisa assim intensa. Você pega a evolução do nosso próprio Brasil no século XX, você vai ver que a densidade demográfica aumentou
Porque vieram do submundo espiritual esses espíritos que assumiram as lideranças que estão aí tentando atrapalhar a tentativa de acertar as coisas. Porque são espíritos que não têm o mínimo interesse com você. Eles têm compromisso com as sombras que os inspiram, né? Considerando o estágio moral ainda hoje bastante atrasado da humanidade, quantos séculos ainda teremos que esperar para que a grande mudança aconteça? Muitos. Porque ele está falando lá que tem que passar pelo Enem, que é aqui, né? E você, infelizmente, não está muito preparado, porque você está tentando arrumar uma zona de conforto para ficar eternamente sentado. E você tem que dinamizar a sua própria existência. Mas existem algumas pistas, embora o livro dos Espíritos fale que não devemos fixar datas, o Emmanuel dá uma dica assim, olha, a grande mudança mesmo, nós não podemos esperar antes do final do 3º milênio. Vai demorar, hein? E há uma informação contraditória que contradiz até o próprio Kardec, que está num livro chamado Plantão de Respostas. Como o Emmanuel disse que reencarnou para não poder responder, e o Chico já foi embora para não dar para perguntar, lá naquele livro tem uma questão que está escrito assim, que 2057 a Terra já será um mundo regenerado. Então, o mundo regenerado. O que não quer dizer que vai estar todo mundo dançando, sei lá, valsa, essas coisas não. Na verdade, o bem e o mal, pega lá a definição do Santo Agostinho entre o mundo regenerado e o mundo de expiação e provas. O regenerado é onde o mal não vence, onde o mal não domina como domina agora. Mas há um equilíbrio entre as forças do mal e os espíritos que agem em função do mal, porque o mal, na verdade, não existe, né? É apenas um reflexo da nossa imperfeição espiritual. E como incomoda, a gente chama de mal, porque causa um certo desconforto para nós, né? Mas, na verdade, é uma etapa natural dentro do processo evolutivo. O que temos que fazer é colocar a nossa cabeça para pensar, para ver o que eu posso fazer para melhorar isso. Olha, será que vou ter que me integrar lá no caminho de Damasco, nos outros centros da cidade? Não. Na verdade, você pode fazer dentro da sua casa, acordando com aquela pessoa que divide consigo as responsabilidades, seja sua mãe, seu pai, seu irmão, o seu filho, aquela esposa, reconhecendo o valor dela, ela reconhecendo o seu valor, agradecendo, obrigado por você existir, porque a vida seria muito difícil sozinha. Obrigado por você estar aí. Graças a Deus, o Espírito está dizendo, eu estou diante daquele que eu tenho que conquistar, porque eu transformei meu desafeto. Eu fui egoísta, eu te enganei, eu te iludi, e hoje eu tenho que fazer com que o amor que é em mim floresça e consiga, de uma certa forma, sensibilizá-la para você ser menos mala do que você é. Eu terminei mal, né? Comecei bem, terminei mal. Então essa é uma forma, e você fazer da sua vida, meu irmão, uma mensagem de otimismo, de alegria. A ciência está dizendo assim, quando você fecha a sua cara, assim, faz essa carranca, você está exigindo do seu corpo um esforço muito grande e está gastando energia desnecessariamente. Você está afugentando as pessoas, afastando as pessoas. E quando você sorri, você está contagiando, você está atraindo a pessoa para você. Olha, abrace mais. O abraço, Kardec fala, a questão 125, que é o Espiritismo, olha, eu tenho um campo energético na linguagem de hoje que me rodeia, que dinâmico, que foi detetado pelas máquinas Kirlian, se expande, se contrai, e na verdade esse campo energético se funde com o outro quando eu abraço ele, principalmente não um abraço de tamanduá, mas aquele abraço realmente cheio de carinho, cheio de gratidão. Aperte mais a mão do seu semelhante de uma forma assim bastante vigorosa para que ele sinta energia positiva passando de você para ele. Você está dando um passe para ele. O cara do posto de gasolina, agradeça, aprenda a agradecer, agradeça a Deus por estar levantando da cama mais um dia, respirando, podendo andar, podendo se locomover. Gratidão, a gente não exercita isso, né? Existem muitas coisas estranhas acontecendo no mundo, boas e ruins. É como um choque de valores que parece ir de um extremo ao outro da escala moral. Isso os deixa confusos, inseguros e até alarmados. Faz parte da transição? Claro que faz. Porque na realidade nós estamos assim misturados com milhões de espíritos que são retrógrados, que estão sendo avaliados também. Nem todas as criaturas estão dentro de processos e projetos e programas familiares
Há milhares de seres que são inseridos. Pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, Ingratidão dos Filhos e Laços de Família, você vai ver que tem gente que é inserido do contexto familiar, que é totalmente diferente, por pedido dele, ou como oportunidade para que ele se contagie na convivência com aqueles seres que aparentemente estão lutando de uma forma diferente do que ele faria. Então a gente tem que fazer realmente a nossa parte, não adianta a gente esperar o espírito desencarnado vir tirar a pedra do caminho que eu coloquei ali. Eu sou herdeiro de mim mesmo, eu sou arquiteto do meu destino. Hoje eu sei, se vocês têm Netflix, eu acredito que não tem, mas o Benevides achou lá no YouTube um documentário extraordinário do ano passado chamado HEAL, H-E-A-L, O Poder da Mente. São médicos americanos, não são espíritas, falando sobre curas através da mudança do padrão mental. Maravilhoso, show para quem abre o programa. Tem um médico que fraturou 3 vértebras e os caras falaram: olha filho, agora você vai sair daqui numa cadeira de roda, não anda nunca mais. Ele começou mentalmente a pensar sim na reconstrução daquilo lá, porque ele sabia o formato de uma vértebra. 5 meses depois ele saiu pela porta da frente em cima dos 2 pés. E fora os casos de câncer e outras doenças psiquiátricas que estão ali, doenças psiquiátricas que vão se multiplicar, porque a luz continua apagada. É a sombra que está falando. Então eu tenho que acender a luz do meu eu superior para que me ofusque a sombra do meu inferior, que está dominando ainda. Então, Organização Mundial de Saúde alerta, 2020, depressão é um problema de saúde pública mundial. Como é que eu posso mudar isso? Há muitos procedimentos a partir da nossa atitude, né? E essas coisas estranhas, elas são naturais. É você resolve fazer uma reforma na sua casa, com você lá dentro, sua família. Meu amigo, é sujeira, bagunça, você não acha nada. O pedreiro que falou que fazia em 5 dias vai levar 3 meses. Então, aí aparecem outras necessidades, é casa velha. Então é assim, nós estamos passando por uma reforma, conosco aqui dentro, com grandes oportunidades de trabalho, sobretudo em relação à nossa própria vitória sobre nós mesmos, que é o que o André Luiz exalta. Não adianta você vencer o mundo, você tendo um papo legal, você acaba enganando quem quer que seja. Mas vencer você mesmo é o grande desafio. São 21 horas, 4 minutos em Garça. Eu queria saber se tem mais alguma coisa. Vamos terminar então. Allan Kardec fala também no avanço das ideias espiritualistas. Nós falamos no perfil da criança que está nascendo na Terra. O que falta, sabe qual é? O que na realidade, nós acreditarmos nisso e fazemos dos nossos filhos não criaturas absolutamente dependentes de nós, que é o que os psiquiatras modernos estão falando, né? Há pouco tempo, no Café Filosófico na Cultura, um psiquiatra que trata de gente rica de São Paulo falou assim: olha, eu recebo no meu consultório moleques, assim, crianças, que são verdadeiros gênios. Eles são hackers, eles conseguem invadir lá o computador da NASA. Mas se a namorada fala que não quer namorar com ele, ele fala que vai se namorar. Porque o pai e a mãe resolveram tudo sempre, ele não tem noção do que é o obstáculo, o desafio a transpor. Ele é, na verdade, uma criatura que provavelmente vai chegar aos 35 anos dependendo do pai e da mãe lá. Não estudou, não trabalhou, não quer saber de nada. Então, Kardec fala no avanço das ideias espiritualistas. Eu acredito, tenho certeza que há um esforço muito grande na espiritualidade no sentido de usar todos os recursos disponíveis, possíveis, utilizáveis, para que a mensagem da espiritualidade de despertamento de consciência seja de uma certa forma efetiva. Então a gente não deve perder a chance, sabe? A gente, às vezes, nossa boca, num boteco qualquer que seja, de repente tem uma inspiração de falar alguma coisa para alguém, você fala, a pessoa nem sabe, às vezes aquela pessoa estava pensando em se matar. E você foi o único recurso que apareceu na frente do espírito amigo dele. Tem que falar, hoje o nosso amigo lá de São Paulo, que ele desconhece, ele me conhece, teve um lance desse. Ele estava lá mergulhado numa crise assim, existencial muito grande com a mãe, com a mulher, com o filho, e estava tomando café na padaria, de repente chegou uma senhora perto dele e falou: posso te falar uma coisa? E o que ela falou ali foi suficiente para que ele levantasse o ânimo, olhasse para frente e seguisse em frente diante daquela prova que ele passava ali. Nós podemos ser o porta-voz, o instrumento da paz, como Francisco de Assis nos sugere, né?
Mas, ao que parece, é um materialismo que está avançando no mundo. Claro, né? Com tanta facilidade, né? Essa facilidade toda, ela surgiu talvez para que nós desenvolvêssemos outras habilidades, mas nós nos acomodamos. Nós não temos tempo para fazer um evangelho no lar. Aliás, pelo amor de Deus, coisa chata, mas para olhar o Facebook, para ver o WhatsApp é um vício. E a energia mental que você despende naquela visualização deixa você exausto, exaurido no fim do dia. Você fica com a cabeça cansada. Às vezes você acorda de madrugada, você quer ver o WhatsApp para ver se tem alguma fofoca nova, alguma piada nova, né? E isso, na realidade, tira o sono, porque a intensidade de luz daquela maquininha ali, ela é tão intensa quanto daquela televisão de 30 polegadas lá, só que agora está nos seus olhinhos ali na madrugada, na escuridão da noite. Há estudos que revelam que até problemas visuais ou de olhos você vai contrair provavelmente. Mas, na verdade, nós não somos exatamente iguais, embora parecidos. A nossa receita genética é diferente, não é? Nós temos, às vezes, a combinação de português com espanhol, de italiano com português, e, na verdade, essa degradação até certo ponto racial, né, vai tornando nós muito mais predispostos a determinados problemas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores às aflições, causas atuais das aflições. Kardec pergunta e ele mesmo responde. Se nós fizermos uma análise entre os problemas de saúde que nós enfrentamos aqui, se são do passado ou são do presente, nós vamos ver que os problemas que nós criamos aqui são maiores do que aqueles que nós trazemos do passado. Olha um exemplo, né? Nós temos um tanque aqui. Quando nós vamos no churrasco, nós temos que encher isso aqui até transbordar, não é verdade? Aí a regulagem de fábrica já foi com o beleléu. Aí vem azia, e dá niplasil, e dá chá de boldo, e dá chá de erva doce, e dá um monte de coisa. Nunca mais você vai ter um estômago legal. Eu esqueci do microfone de novo, acho que a moça veio chamando minha atenção. Bom, então, não só o materialismo ateu dos que proclamam que Deus não existe, isso também é subjetivo, porque tem muito materialista e ateu que é mais espírita do que nós. Pega obreiros da vida eterna, quem melhor morreu, católico, ateu, protestante ou médium meia-boca espírita Dimas? O ateu. Porque ele não criou para ele mesmo muitas barreiras, ele agia espontaneamente no campo do bem. Por que ele é dessa forma? Porque ele já amadureceu espiritualmente nesse sentido. André Luiz, melhor, Kardec fala nas aptidões do ser humano, né? Às vezes nós temos uma facilidade muito grande para alguma coisa, mas é coisa desenvolvida em outra vida, às vezes bloqueada nessa, porque não interessa, agora você tem que se desenvolver na área de ciências exatas. Tem muito enfermeiro que sabe mais que médico, porque ele lá na vida passada talvez tenha sido médico, usou mal seus recursos e agora veio com essa limitação social, ele tenta até fazer o curso de medicina, mas não consegue. É o dinheiro que falta, é o trabalho que exige, é o cansaço que se estabelece. Então, tudo que você aprende, como Kardec fala, espiritualmente não se perde. Tudo que você incorporou são aptidões, são ideias inatas, que te seguirão pela vida fora, pela evolução afora. Então é isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Para mim foi uma delícia estar de volta aqui. Opa! Pelo amor de Deus, então pode fazer. Pensei que ia passar mais uns dias escrevendo lá no computador as respostas. A pessoa aqui é fraca. Desculpa, mas eu... Não desculpa, o que é isso? Fala. Eu vi que Tá bom. todos se inscreveram, mas eu prefiro falar. Né? Então, aproveitando, né, o tema que o senhor está abordando, eu fiquei aqui pensando no seguinte. Aqui, ó, fala no microfone. Precisa aproveitar. E aí vai ficar gravado lá naquela caixa lá, ó. O Brasil inteiro vai ver você. Então, já que está gravando, eu gostaria inicialmente de agradecer ao senhor pela palestra, foi excelente, todos nós aqui aprendemos muito, mas eu acho que o pinga-fogo faltou um pouquinho de fogo, né? Então, tudo que acabou vindo aí foi meio, né? Algumas perguntas mais tranquilas e que obviamente foram respondidas com muita propriedade. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: o senhor na exposição chegou até a mencionar o último capítulo da Gênesis, o capítulo 18, né? que
que tem como título Os Tempos São Chegados. Não é? E aí eu fiquei reparando, né, quando li esse capítulo, que o tempo verbal, na verdade, é um tempo presente. Então, eu acredito que quando isso foi escrito dentro do Espiritismo, e é dentro disso que eu gostaria de saber a exposição, o posicionamento do senhor, né? Então, me parece que aquilo era algo para acontecer ou que já estava acontecendo. Como o senhor também falou muito bem na exposição, nesse próprio capítulo já existe uma menção de que isso começou a ocorrer um século atrás, né? Então, esse período de transformação. E para nós, dentro do Espiritismo, nós, inclusive, acabamos vendo tudo isso como uma revelação, não é? Bom, para a gente não falar só do século XIX para cá, a gente pode voltar realmente para o começo dos tempos cristãos e falarmos, puxa vida, tivemos também a revelação de Jesus, que há mais de 2000 anos chegou, deu as suas lições, e embora nos últimos 2 séculos, como o senhor colocou, nós saímos do nada para falarmos no celular, para termos uma série de tecnologias à disposição, a evolução moral foi praticamente nenhuma, pelo contrário, provavelmente até uma regressão. Tanto é que o século XX, pelos estudiosos, ele é visto como o século mais sangrento da humanidade. Nunca se matou tanto, nunca se cometeram tantas atrocidades como o século XX. Então nós tínhamos 2000 anos de cristianismo e nós já tínhamos algumas décadas de espiritismo, não é? Então já tínhamos isso. Nós chegamos inclusive a criar um entendimento desenvolvido por uma filósofa muito importante chamada Hannah Arendt, em que ela reconhece a própria criação no século XX da banalidade do mal. Quando aquele judeu chamado Eichmann foi julgado em Jerusalém, não é? E, na verdade, ela constatou o mal pelo mal. Então, quer dizer, o sujeito fazia uma contabilidade das mortes dos judeus. Então, vejam, diante de tudo isso, o que me chama a atenção, e é isso que eu gostaria que o senhor, né, com toda a capacidade, me ajudasse a resolver esses problemas que são meus, e que eu peço licença para colocar para o senhor, né? Mas, diante de tudo isso, se nós já temos uma programação do que vai acontecer e de quando vamos nos recuperar, o que o cristianismo e o que o espiritismo vai contribuir com isso, então? Bom, nós temos que levar em consideração que Jesus veio aqui, fez um sacrifício danado, mas na verdade ele, segundo consta no Antigo Testamento, estava cumprindo aquilo que estava já predestinado lá no livro de Isaías e em alguns outros profetas da Antiguidade, quer dizer, estava mais ou menos marcado para acontecer. O que acontece é que ele veio, fez todo aquele empenho, evidentemente existe um livro chamado Francisco de Assis, de um médium chamado João Luiz Maia, de um espírito chamado Miramês, que vai dizer que 2 bilhões de seres foram tirados da psicosfera da Terra para justamente permitir a aproximação desse ser aparentemente muito elevado, que é um espírito puro, chamado Jesus, para vir aqui trazer a sua mensagem. Só que ele entrou no meio de quem? No meio de uma banda de espíritos. Não adiantou ele mandar o Lao Tse, não adiantou ele trazer o Sócrates, não adiantou ele dizer, vai na frente lá, prepara o terreno. Porque o que aconteceu foi que, na realidade, todo aquele trabalho dele foi envolvido pelos seres que somos nós, orgulhosos, ambiciosos, que, na realidade, num golpe de marketing extraordinário, no ano 350 da era cristã, criou o catolicismo. Catolicismo que é universal. Só que os líderes que ali estavam criaram uma estrutura a partir do Manual de Instruções conhecido como Bíblia, que perfaz os escritos dos judeus antigos, dos velhos anciãos e rabinos, que deu origem ao Antigo Testamento, os livros preferidos dele a partir do Torá, que são 5 primeiros livros, e o Novo Testamento, que entre 100 textos, o Jerônimo, que é o nome romano de um cara que era lá da região da leste europeu, que constituiu o Novo Testamento com
fragmentos que foram divididos em versículos e capítulos mais ou menos na virada do primeiro para o segundo milênio para facilitar a compreensão disso. Só que o que acontece, meu querido irmão, tudo que esses caras fizeram, utilizando o nome do Cristo, foi guerra mesmo, cruzadas, mais de 126 anos, até que conseguiram chegar em Jerusalém e o Saladino pôs todo mundo para correr, senão ia matar todo mundo. O Godofredo de Bouillon assumiu o trono lá, como dominando Jerusalém, só que o revés veio na sequência, que trouxe na sequência da história os mouros em Portugal e Espanha, as lutas internas, que depois rechaçaram esse povo de volta para a sua região, e muitos descendentes que somos nós, daqueles que lá estavam, estamos aqui enfrentando, às vezes em processos obsessivos ainda trazidos de lá, esses conflitos explicados só pelo Espiritismo. Nós temos que levar em consideração que a Terra não é só o Ocidente, nós temos o Oriente. E no Oriente, na Ásia, onde a China hoje está repulsando a ideia do cristianismo, matando pessoas que querem se tornar cristãos, a exemplo do que aconteceu na Antiguidade, porque o líder Ping Pampum lá não aceita que haja outro Deus que não seja ele, dentro da proposta socializante dele, está morrendo muita gente lá, como morre muita gente na África, onde o islamismo acaba fazendo crueldades. Mas por que tudo isso? Bom, a ideia é boa. Não precisaria do Espiritismo se o cristianismo tivesse vingado, dado certo, não fosse apropriado por pessoas que fizeram dele um instrumento de destruição, de sangue, Inquisição. Você vai ver que é um movimento político-econômico contra o judeu. Judeu que veio lá, sei lá de onde, de algum mundo, porque o Kardec fala no livro A Gênese sobre imigração e emigração de espíritos, assim como existe daqui para a América. Você pega o livro Mensageiros, André Luiz, tem um detalhe lá quase inapercebido. A psicosfera dos países onde os bombardeios nazistas e americanos, e europeus e ingleses se sucederam durante 4 anos, era tão densa que as autoridades espirituais decidiram trazer 50% de quem tinha morrido para a América. Está lá no Missionários, no Mensageiros. E a ponto de causar grande problema na alimentação, num monte de coisa, porque o plano espiritual, ele na verdade não é muito diferente do plano material. Nós estamos vendo aí nas revelações das cartas de Chico Xavier, tem hospital, tem veículo de transporte, um pouquinho diferente lá do nosso lar, que está numa esfera limite entre essa, porque lá no próprio nosso lar nós vamos ouvir dizer assim: existe esferas que circundam o próprio planeta Terra, dentro das quais estão planos, subplanos e subplanos dos planos espirituais, que são constituídos por espíritos que se agrupam. Você já ouviu falar no Vale dos Suicidas? São espíritos que se agrupam de acordo com a característica com que deixam a Terra. Então são N. Aqui onde nós estamos existem outras realidades que seus sentidos, como os meus grosseiros, as suas câmeras, os seus microfones não conseguem perceber, porque nossa vibração é muito pesada. Mas aqui existe outra realidade acontecendo, inclusive muitos espíritos acompanhando também essas exposições. Então, nós vamos ver que o Espiritismo vem revelar um novo mundo. A exemplo do que o Colombo fez, ele vem trazer agora a nós a novidade que existe uma outra realidade subjacente a essa, a ponto do Chico Xavier ganhar aquela sabedoria e simplicidade de dizer no livro Imagens no Além: olha, você quer saber como é que é esse mundo espiritual? Pega uma cebola e corta no meio e olha para ela. Você está vendo estruturas interligadas, interpenetradas, sobrepostas, e ali existe N variedade de mundos espirituais. Então é o seguinte, meu querido, deve existir um limite para que nós saímos do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, como houve um limite para que nós saíssemos do mundo primitivo para o mundo de regeneração. Esperarmos transformações instantâneas é muito difícil. Então, eles estão injetando, lá no livro dos Espíritos, questão 1019, a única forma é fechar a porta. Os Espíritos que mostraram-se já incapazes de vencer as suas próprias limitações dentro de um limite estabelecido, medido por psicosfera e não por currículo, esses vão ser transferidos para mundos. Isso Chico Xavier, no livro Valiosos Ensinamentos de Chico Xavier, de César Carneiro, fala que a Lua, que você só vê lá aquele desenho lá do São Jorge,
era um local onde já estavam sendo abrigados milhões de seres que estavam sendo tirados da Terra e que estavam esperando remoção para outros mundos. A exemplo do que aconteceu com Capela, que parece tão perto, que está só a 46 anos-luz, só que 46 anos-luz vezes 9,5 milhões de quilômetros, né? Está longe, né? E Capela é apenas um Sol, como o nosso Sol. E o planeta é um planeta que gira ao redor dele, dentro do sistema que lá está, né? Como acontece, acho que continuamente. 1980 e pouco, um psiquiatra gaúcho chamado Denizar de Souza, professor universitário, nos mandou um livro baseado em experiências que ele desenvolveu na Universidade do Rio Grande, onde ele já desencarnou, que fala sobre o protocolo de Macalau. Macalau é uma montanha... Microfone, desculpa. Na verdade, Macalau, depois do Everest, é a segunda maior montanha da cordilheira daquela região da Ásia, né? E havia um grupo de estudantes dentro da universidade que ele ministrava suas aulas que começaram a ter experiências de desdobramento espontâneo. Aí você fica pensando assim, mas aí um dia lá na frente alguém falou para mim assim, lembra dos sonâmbulos? São eles de volta, que hoje estão envolvidos com a tal da apometria, pela qual os espíritas torcem o nariz, apavorados, mas foram experiências feitas dentro de um hospital lá em Porto Alegre, dirigida por um doutor chamado José Lacerda de Azevedo. Então, na verdade, são experiências que presencialmente ou remotamente beneficiaram milhares de pessoas ao longo dos anos em que aconteceram sob a direção dele. Então, talvez seja até o futuro, uma das alternativas, quem sabe. Espírita tem que estar aberto, não pode simplesmente se fechar. E eles vão falar algumas coisas muito interessantes, né? Uma delas é que o Confutse, que era o líder de um templo que lá existia em Macalau, dentro desse protocolo, vai falar que a partir dos anos 70, na Terra já estariam reencarnando muitos espíritos que não tinham tantos comprometimentos com o passado, que vinham para fazer a base do futuro. Só que esse futuro depende de você, não sei se você tem filhos, de você fazer seus filhos perceberem que existe uma outra realidade. Do último capítulo da Gênesis. Ele traça o perfil, eu repeti 2 vezes aqui hoje. E aqueles que são os Zodoporogodó, que são o lado negativo, né? O lado da sombra. Então, na verdade, já está escrito. Quando o nosso amigo Espírito escreveu essa mensagem, 25 de abril de 1866, que o Kardec usa para fazer o capítulo 18, ele fala sobre um tempo cósmico, né? Não está delimitando 20 anos, 100 anos, 200 anos, porque dentro do tempo cósmico... Porque a minha impressão também foi essa, né? De que não era algo... imediato. É uma coisa a longo prazo. Até pelo volume de gente na nossa cola aqui esperando uma vaga. Esperando sai do corpo, sai de ti aí, né? Para poder reencarnar. Não sei se eu te ajudei ou te confundi mais, mas dá algumas pistas. Professor, não sei, é o senhor que manda. Vamos dançar agora, então? Ninguém tem mais pergunta? Pelo amor de Deus. Não sei. Eu respondo pelo YouTube, viu? Eu responderei, só entrar lá. Eu já tenho mais de 5 mil amigos, você vê como eu sou importante. Não conheço ninguém. Tem alguns de Garça aqui, a filha do Estevão, ela é minha amiga, mas também ela entrou e nunca mais vi. Sumiu lá no meio da multidão. Mas eu respondo lá, eu vou volto a São Paulo, é Luiz Armando, com Z, que eu sou velhinho, né? Luiz Armando Freitas Ferreira, só isso. Você vai virar minha pedra lá para virar minha amiga, já automaticamente você... E aí eu respondo, durante essa semana eu coloco todas em linha lá, para quem quiser saber as respostas que não foram respondidas aqui. Aí você linka lá, né, filha? Ou eu mando para você, não sei se você é minha amiga, né? Já vi a sua carinha lá. Aliás, você fez propaganda hoje sobre esse evento aqui, né? Legal. Então eu vou mandar para você também, tá bom? Aí ela compartilha com vocês, tá bom? Bom, inicialmente gostaria de agradecer o Luiz Armando pela forma como abordou as questões, respondendo todas elas com muita propriedade, com muito conhecimento. E é interessante apenas, se me permite, Luiz Armando, complementando apenas em poucas palavras, né? Muitas vezes nos preocupamos tanto com o mundo exterior,
com a transição do mundo e nos esquecemos com o mais importante, que é a transição que está ocorrendo conosco mesmo. Eu entendo quando se fala que está predestinado, nós estamos predestinados a chegarmos à perfeição, mas o tempo compete a nós. Quanto tempo vai demorar para chegarmos até lá? Cada um de nós terá o próprio tempo, de acordo com o esforço que nós fizermos. Então, por mais que nós achemos que o mundo está totalmente desorientado, tudo está virado de ponta cabeça, quando a gente olha os noticiários, tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo está acontecendo, mas com o objetivo único, de promover o nosso crescimento. Por mais que às vezes pareça que está desorientado, não está. Cada um de nós vai aprender algo com aquilo que está acontecendo. Se não for através do amor, do conhecimento que nós nos esforçamos para adquirir, será através das dificuldades que virão pelas nossas ações equivocadas. Então, a evolução é algo que faz parte, a lei natural, lei divina. Não há como fugirmos da evolução, tanto nós individuais como os nossos planetas, tudo evolui. Agora o tempo vai depender de nós. Nosso mundo vai se transformar num mundo de regeneração dependendo do nosso esforço. Nós podemos acelerar esse processo ou retardar. Agora, se ficarmos de fato presos ao que nós somos, querendo ser pequenos ainda, chegará o momento que o nosso mundo aqui, a Terra, vai passar por processo e nós não poderemos permanecer aqui. Ou poderemos nos esforçar e permanecermos aqui juntos nessa batalha. O fato é que ninguém vai deixar de evoluir, seja aqui, seja acolá. Todos nós vamos evoluir. E o tempo vai ser de cada um de nós. Isso não é consolador? Isso não é maravilhoso? Sabermos que ninguém vai ficar para trás? Apenas cada um vai fazer o seu próprio percurso, de acordo com as escolhas que fizer? Então, acredito que seja isso, né, Luiz Armando? Só simplificando na minha pequenez, né, aquilo que o Luiz Armando falou com palavras tão maravilhosas e com tanto conhecimento de tantas obras lidas, que se um dia eu ler um décimo do que ele leu, já está ótimo. Então, muito obrigada, Luiz Armando. É uma alegria ter todos vocês aqui, como eu disse no início. Espero que tenha sido de bom proveito para todos. O ciclo de palestras continua. Agora, na próxima terça-feira, a palestra será em Lupércio, com o Edgar Miguel de Bauru, que vai falar sobre o tema O Básico. Terça, não amanhã, tá? Na outra terça, na outra semana. O Básico. Mas com certeza não é básico que ele vai falar. Então, se puderem ir, por favor, vão até Lupércio, o pessoal nos recebe tão bem lá. E na quarta-feira, encerrando o ciclo, nós teremos a palestra no CEPAC, aqui em Garça, ali perto da rodoviária. A palestra será com a Marília Candeloro, de Marília, que vai tratar sobre o tema Dor e Acolhimento, aprendendo a lidar com a dor. Então participem também, vamos até lá, vamos nos encontrar mais, vamos nos esforçar mais para promovermos esse processo de evolução individual e do nosso meio, né? Onde nós estamos, nós podemos promover a evolução através da nossa própria evolução. E nós teremos agora o sorteio, né, Cuco? Alguém perguntou para você? Luciane, vem aqui. Nós vamos fazer um sorteio agora de alguns livros. Benedito está dizendo aqui que os culpados aqui do sorteio é a Luciene e o Cuco, né? Se não quiser, a gente vai embora. Benedito vai tirar o primeiro. Onde está o número? Está no papelzinho? Vai ser fulano. Todos vocês receberam a mensagem, então o número está na frente, tá? 53. Pode tirar o Jones, tá? Pode tirar outro. Número 5. Ah, é?
Número 45. 43, ó, falando errado. 43. Trinta e dois. Opa! Esse lado aqui. Tá bom, Fabiano. Eu vou tirar o meu aí. Número 20. Treinar um pouquinho mais. Treinar um pouquinho mais. Vai chorar a minha esposa. Agora eu acredito que a espiritualidade determina as coisas. 41. Zero sete. 7. As mulheres estão ganhando todas, hein? 52. 52. 5-2. 52. Dezenove. Primeiro ouro. É porque ele fez a pergunta, eu tinha o mérito, né, para receber. Eu e minha esposa mesmo. 37. Ah, Gila! 37. A primeira dama mora agora, hein? 26. 26. Aê! Muito bom. Muito bem, pessoal. Vamos encerrando então nossa noite de palestra. Agradecendo ao Luiz Armando por mais essa grande colaboração que nos deu para nosso ciclo de palestras. Agradecendo a todos que aqui compareceram, que estão nos acompanhando. Fabiano pela sua intervenção, todos que perguntaram. As perguntas, nós fizemos assim uma síntese, né, das perguntas e ficaram, a maioria das perguntas não foram respondidas, então vai ser respondida pelo YouTube. E também nós vamos, através do grupo do Face da USE, da Municipal de Garça. E vamos então agradecer a Deus essa oportunidade de podermos aqui ter mais um momento de reflexão, mais questionamentos para nós mesmos. Aquilo que pudermos aproveitar será de excelente qualidade, não só para o nosso conhecimento, mas também para a nossa mudança interior. Essa é a finalidade da doutrina, a transformação moral do homem e, consequentemente, da coletividade e da humanidade
esperando que aconteça o mais breve possível. E que nós estejamos fortalecidos no ideal que abraçamos, contribuindo para que a humanidade seja mais feliz, para que o mundo esteja mais próximo daquela conquista da paz que nós queremos, na certeza de que a paz sempre deve começar dentro de nós. Jesus nos abençoe a todos, os presentes, os que não puderam comparecer, os lares aqui representados, as nossas comunidades, os nossos grupos espíritas, a USE e todo o trabalho do movimento espírita que tem por objetivo levar essa grande mensagem para a humanidade. Uma mensagem que deve ir além das fronteiras do espiritismo, porque ela é uma mensagem universal. Que Deus nos abençoe e em nome do nosso Mestre Jesus encerramos agradecidos a nossa noite de palestra.